Em um cenário de tensão extrema, o Kremlin mobilizou 170 mil soldados para Pokrovsk, acreditando que finalmente poderia conquistar essa importante região estratégica. A expectativa era de que esse movimento encerraria uma longa campanha de 14 meses. No entanto, o que aconteceu foi completamente diferente do que os propagandistas do Kremlin anunciaram. Apesar de todo o poderio militar, uma reviravolta surpreendente se desenrolou em 25 de novembro. Foi nesse dia que os paraquedistas ucranianos realizaram um feito extraordinário. Eles recuperaram o prédio da Câmara Municipal no coração de Pokrovsk e hastearam novamente a bandeira ucraniana. Esse ato não simboliza apenas uma vitória, é uma declaração ousada contra a tentativa russa de capturar a cidade. A operação se deu em um momento em que o exército russo se preparava para a investida final. A luta pela cidade continuava intensa, com combates disseminados por toda a região. As fontes confirmavam que, mesmo com a imensa força de 170 mil soldados disposta para um ataque, a resistência ucraniana virou o jogo contra as expectativas de Putin. Mas como é possível perder um prédio tão estratégico, diante de um exército tão numeroso? A resposta pode surpreender: problemas internos e falta de moral entre as tropas russas. Esses soldados, que deveriam avançar em direção ao inimigo, mostraram-se relutantes em seguir ordens. A insubordinação começou a corroer as bases da máquina militar de Putin, revelando que seu exército, supostamente invencível, estava se desmoronando por dentro. E então, o que realmente motivou essa revolta dos soldados russos? Em um contexto em que a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais evidente, as lições traumáticas tiradas na Batalha de Avdiivka ainda repercutiam. Aqueles que tinham visto seus companheiros caírem em um massacre sem sentido não estavam dispostos a repetir a experiência. Nos dias que se seguiram, enquanto os ucranianos relutavam em desistir, Zelensky anunciou outras vitórias significativas. Kupiansk estava quase livre das forças de ocupação, com apenas uma fração de soldados russos ainda presentes. Esse padrão de perdas não só arruinava os planos de Putin de uma ofensiva de inverno, como também revelava uma infraestrutura militar em franca deterioração. A lógica do Kremlin foi feita em pedaços. Em vez de intimidar o inimigo, a concentração de forças em Pokrovsk mostrou-se um erro estratégico. As tropas ucranianas, com ações bem planejadas, estavam quebrando habilidades de guerra convencionais e se adaptando ao cenário moderno, onde a velocidade e a precisão tornam-se mais cruciais do que a quantidade de soldados. Agora, a grande pergunta persiste. Por quanto tempo Putin conseguirá esconder essa realidade do povo russo? O fiasco militar que se desenrolava em Pokrovsk poderia ser o início de algo ainda maior. A história ainda não está escrita, mas as sementes da mudança foram plantadas, e uma nova era pode estar prestes a surgir. O que mais está por vir, enquanto a guerra continua a moldar destinos em um campo de batalhas repleto de incertezas? No dia 25 de novembro, os paraquedistas ucranianos realizaram uma ação audaciosa ao recuperar o prédio da Câmara Municipal no coração de Pokrovsk, levantando novamente a bandeira ucraniana. Essa não foi apenas uma cerimônia simbólica. O ato ocorreu em uma cidade que era alvo da Rússia há 14 meses, desde a queda de Avdiivka em 2024. O mais impressionante é que isso aconteceu mesmo diante da imensa força militar russa, composta por 170 mil soldados, que estava concentrada na região para um golpe final. A situação continua volátil, com múltiplas fontes, incluindo o Instituto de Estudos de Guerra, relatando combates intensos e dispersos por toda a cidade. Este movimento inesperado dos paraquedistas desestabilizou completamente os planos da Rússia de cercar e capturar Pokrovsk antes do inverno. Como pode um exército de 170 mil homens perder o controle da Câmara Municipal? O que será que os generais de Putin estão reportando a Moscou? As informações podem ser alarmantes. Temos muitos soldados, mas os ucranianos fincaram sua bandeira no prédio. Este retrato de fiasco militar não é um incidente isolado. Quase ao mesmo tempo, entre 3 e 4 de novembro, o presidente ucraniano Zelensky acertou mais um golpe em Putin ao anunciar uma operação para limpar Kupiansk de ocupantes, restando apenas cerca de 60 soldados russos na cidade. Ao colocar essas duas notícias lado a lado, a situação para Putin se torna catastrófica. Os planos da Rússia para uma ofensiva de inverno, destinados a resgatar o fiasco de 2025, foram efetivamente atingidos em duas frentes cruciais, mesmo antes da chegada do inverno. De um lado, um fronte com 170 mil soldados imóveis. Do outro,
uma cidade totalmente perdida. Quanto tempo mais a máquina de propaganda de Putin conseguirá esconder essa realidade do povo russo? Para entender a rebelião interna de hoje e o fiasco militar em Pokrovsk, precisamos voltar um pouco na linha do tempo. As raízes desse colapso são muito mais profundas, ligadas à queda de Avdiivka, onde a 115ª Brigada, que queimou seus próprios caminhões para evitar o envio a Pokrovsk, estava estacionada. Avdiivka representou uma vitória cara para a Rússia, com perdas estimadas em 30.000 soldados por mês. A situação dos soldados na linha de frente tornou-se insustentável, levando-os a recusarem novas ordens, o que pode ter sido a semente da revolta em Pokrovsk. Putin ensinou pessoalmente os soldados o sentido de morte certa em Avdiivka. Este foi o cenário que culminou na resistência crescente que se manifesta hoje. Como Putin reagiu ao perceber essa fragilidade nas suas fileiras? O que acontece em um exército quando a lealdade se desfaz no campo de batalha? As consequências dessa crise reverberam não apenas nas frentes de batalha, mas em toda a estrutura do poder russo. Ficaremos atentos às próximas movimentações e aos desdobramentos dessa luta que se revela cada vez mais complexa. As dificuldades que cercam a cidade de Pokrovsk estão profundamente ligadas à queda de Avdiivka. Neste cenário crítico, os soldados da 115ª Brigada, mencionada em um relatório de resistência, estavam estacionados próximos a Avdiivka. Essa cidade, conquistada por Rússia, custou caras perdas, com cerca de 30.000 soldados mortos por mês. Embora Putin tenha celebrado essa vitória como um grande sucesso, a realidade nas trincheiras era outra. Para os soldados, aquilo era um verdadeiro massacre. Eles observavam seus companheiros caírem, tornando-se vitimados de uma máquina de guerra implacável. E quando os generais deram a ordem para alcançar Pokrovsk, muitos disseram basta. Em um ato de rebeldia, queimaram seus próprios veículos. Esse levante começou a brotar nas ruínas de Avdiivka, onde o próprio Putin ensinou seus soldados o que significava a morte certa. A situação na guerra vai além dos conflitos nas linhas de frente, envolve também questões financeiras. O analista político Mykola Bieliatsko ressaltou que essa realidade contribuiu para a crise de Putin em 2025. Em julho daquele ano, a NATO estabeleceu um mecanismo crucial de financiamento para a Ucrânia. No entanto, apesar da necessidade anual de 16 a 18 bilhões de dólares, apenas 3 bilhões foram disponibilizados inicialmente. Esse foi o sinal que Putin aguardava, uma exaustão do Ocidente, que eventualmente esgotaria os recursos para sustentar a luta na Ucrânia. Ele acreditou que tinha uma oportunidade ao reunir 170.000 soldados em Pokrovsk. Almejando estabelecer uma realidade irreversível antes que a ajuda ocidental chegasse e a chegada do inverno se intensificasse. Contudo, Putin subestimou tanto a resistência ucraniana quanto a revolta dentro de seu próprio exército, que inspetou cansaço e insatisfação. Chegamos ao ponto crucial. O que realmente aconteceu com a estratégia de Putin? Afinal, como é possível perder o controle de uma cidade, sendo que 170.000 soldados estão concentrados ali? Essa é a pergunta crucial que ecoa nas mentes não só de analistas, mas de um povo que começa a perceber a fragilidade do regime. As forças russas acumularam um impressionante número de 170.000 soldados ao redor de Pokrovsk, buscando conquistar esse ponto estratégico de logística antes que o inverno chegasse. Porém, a realidade era diferente do que Putin havia planejado. Ele apostou todas as suas fichas neste esforço, mas muitos soldados estavam se recusando a participar dessa arriscada estratégia. Na contramão, os paraquedistas ucranianos lançaram uma defesa surpreendente, desestabilizando os planos do inimigo. Mais notícias para Putin. Enquanto ele se concentrava em Pokrovsk, o presidente ucraniano, Zelensky, implementou uma abordagem inovadora. Enquanto a Rússia focava sua força no campo de batalha, a Ucrânia mirava em seus alvos vitais e vulneráveis, como os centros de comando, infraestrutura elétrica e sistemas logísticos. Imagine os drones ucranianos voando sobre Moscovo, Oriol e Krasnodar, levando o exército russo a retirar suas defesas mais valiosas de frente e enviá-las para proteger a capital. Cada ataque era uma armadilha habilmente armada. Os centros de logística, antes bem protegidos, tornaram-se alvos fáceis enquanto os russos se preocupavam em defender o que acreditavam ser suas prioridades. A Ucrânia, porém, estava apenas jogando um jogo de paciência estratégico. Com sua atenção desvia, a Rússia sentiu uma falsa segurança, acreditando que seu plano seguia sem problemas.
Mas, enquanto isso, a pressão nas frentes de batalha aumentava. E então, o momento decisivo chegou. Quando as tropas russas estavam em máxima concentração em Pokrovsk, os ucranianos deram um golpe certeiro. O que se segue é inimaginável. Os ataques em Belgorod e na represa de Briansk se tornaram um colapso da estratégia militar russa. A Rússia, tão focada em proteger suas tropas em Pokrovsk, falhou em prever que os ucranianos poderiam agir tão profundamente em seu território, com precisão e impacto devastadores. Como isso pôde acontecer? A resposta está na frágil rede logística que, apesar da quantidade massiva de soldados, se revelou vulnerável e mal preparada para este novo tipo de guerra assimétrica. Aliás, a era das gigantescas concentrações de tropas estava chegando ao fim. Esta não era apenas uma batalha, era uma reviravolta nas regras de combate, onde a velocidade e inteligência superavam a força bruta. Será que Putin poderá sustentar essa narrativa para seu povo? As pedras continuam a ser jogadas neste tabuleiro de xadrez sem fim, e os desdobramentos são cada vez mais intrigantes. Como isso afetará o equilíbrio da guerra e as próximas ações de ambos os lados? O fornecimento de energia em Belgorod e a represa em Briansk foram alvos de ataques. Essa ação evidenciou a falha na estratégia militar russa. Ninguém previa que a Ucrânia poderia atingir alvos tão profundos, de forma tão precisa e devastadora. Os sistemas de defesa russa, milionários, foram projetados para proteger uma força de tanques remanescente da Segunda Guerra Mundial. Contudo, não conseguiram prevenir ataques de drones e mísseis de precisão, que custam apenas alguns milhares de dólares, capazes de destruir infraestrutura estratégica. Esse colapso revela uma alteração nas regras da guerra. Não é mais a quantidade de soldados que decide a vitória, mas a capacidade de desestabilizar a rede logística inimiga rapidamente. Enquanto a Rússia permanecia presa a estratégias ultrapassadas, mobilizando 170 mil tropas, a Ucrânia se adaptava e escrevia novos capítulos da guerra assimétrica do século XXI. Essa não foi uma ofensiva cega, mas o resultado de meses de planejamento meticuloso e paciência estratégica. O plano ucraniano para cercar as forças russas foi executado em duas fases principais. A primeira fase visou o enfraquecimento sistêmico, começando com uma série de ataques profundos e estratégicos que desviaram a atenção pública de Pokrovsk a centenas de quilômetros de distância. A inteligência e as forças especiais ucranianas conheciam a fragilidade da rede logística russa. Os analistas, como o Instituto para o Estudo da Guerra, destacavam que a vasta geografia da Rússia se tornava a sua maior vulnerabilidade. A Ucrânia explorou essa fraqueza de forma metódica. Em outubro de 2025, drones kamikazes ucranianos, como o Leuti e o Boba, juntamente a mísseis guiados por precisão de origem ocidental, começaram a atingir alvos internos na Rússia. Sistemas de defesa aérea em Moscou, depósitos de combustível em Orjol, refinarias em Krasnodar e centros de comando na Crimeia foram atacados um a um. Embora os meios de comunicação russos e a imprensa internacional chamassem esses ataques de ações terroristas, o verdadeiro propósito era outro: desestabilizar e confundir a rede de defesas da Rússia. Quando a Rússia concentrou suas forças em Pokrovsk, sua logística se viu sob pressão máxima, e assim, a Ucrânia preparou sua jogada final. Estaria a Rússia ciente da fragilidade de suas defesas? Quantos mais ataques poderiam ocorrer antes que a situação se tornasse insustentável? O que as tropas russas estavam realmente enfrentando? Essas questões ecoam em um conflito que se transforma a cada dia. No coração da Rússia, um jogo de gato e rato estava prestes a ganhar um novo capítulo. Enquanto os sistemas de defesa aérea ao redor de Moscou se preparavam para defender a capital, algo muito mais sombrio estava se desenrolando na região de Belgorod e Briansk. Esses pontos eram vitais para a logística de um exército composto por 170 mil soldados, que estavam prestes a lançar um ataque em Pokrovsk. Imagine a sensação tensa no ar. Um fio prestes a se romper. Os ataques, que foram chamados de atos terroristas pela mídia russa, tinham um propósito bem diferente. O objetivo era enfraquecer a rede de defesa aérea russa, confundindo-a e desviando seus recursos dos principais frontes. Enquanto isso, as estações de retransmissão, essenciais para a comunicação das tropas, ficavam vulneráveis, tornando-se alvos fáceis. Com cada radar que abria e fechava, a inteligência ucraniana, através da GUR e da rede de partisanos ATIS, mapeava meticulosamente onde os sistemas mais valiosos estavam.
O plano se desenrolou em duas fases intrincadas. A primeira foi a de fraqueza sistêmica, onde ataques cirúrgicos foram realizados. Quando a Rússia concentrava suas forças em Pokrovsk, a situação era crítica. As regiões de Belgorod e Briansk eram o coração das ferrovias e das linhas de suprimento militar. Sabendo disso, os ucranianos se prepararam para um golpe certeiro. Na noite em que os russos se preparavam para a ofensiva, o primeiro ataque foi direcionado à principal usina termoelétrica de Belgorod. Essa usina não apenas fornecia energia para a população civil, mas também para os sistemas de sinalização das ferrovias. O Breu se abateu sobre a região quando mísseis de precisão atingiram os transformadores principais, desativando os centros de comando e causando uma paralisação devastadora nas linhas de suprimento. Como isso impactou as tropas russas? O desespero começou a tomar conta. Seria esse golpe letal a virada do jogo? O que mais poderia estar reservado para os próximos dias? A configuração estava montada. As sombras da incerteza se aproximaram. Uma série de ataques estratégicos começou a surgir em meio ao caos, focando em um alvo crucial, a planta de energia na região de Belgorod. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra destacam que na guerra moderna, a eletricidade é tão vital quanto a munição. Bombardeios de precisão, supostamente realizados com mísseis de longo alcance, atingiram os transformadores principais e as salas de turbinas, mergulhando toda a região em total escuridão. Esse evento catastrófico não apenas desativou os recursos energéticos, mas desencadeou um efeito dominó devastador. Já imaginou como seria viver um apagão total, em que até a água não sai mais da torneira? Logo, os sinais ferroviários se silenciaram, os centros de comando perderam comunicação e as estações de recarga de soldados na linha de frente deixaram de funcionar. O que poderia ser mais trágico? Quase ao mesmo tempo, um golpe ainda mais devastador atingiu Briansk. O alvo? A maior represa da região e um ponto de travessia estratégico. Esse ataque, realizado sem risco de vidas, foi um verdadeiro golpe na logística militar russa. A represa não apenas mantinha um grande reservatório de água, mas também funcionava como a principal artéria de abastecimento de tanques pesados e caminhões com munições. O resultado? Colapsou a parede da represa e a ponte acima dela. O exército russo, com 170 mil soldados, foi repentinamente deixado sem visão e sem recursos. A perda da planta térmica cortou suas comunicações, enquanto a destruição da represa criou um verdadeiro mar de problemas, submergindo equipamentos e fechando as rotas de suprimento de maneira permanente. Imagine a cena. Assim que os mísseis de precisão atingiram, uma bola de fogo imensa iluminou a noite, apenas para ser seguida por uma escuridão absoluta. Documentos amadores filmados por celulares, postados nas redes sociais, capturaram a realidade. Era como se alguém tivesse desligado uma gigante chave. Esse não foi apenas um apagão, mas a desconexão completa de um sistema que sustenta a vida moderna. Com a rede elétrica em colapso, o efeito dominó começou. A primeira coisa a parar foi a bomba d'água. O que isso pode significar para um exército? Como os soldados reagiriam ao perceber que seu suporte havia desaparecido? Essa é a essência da guerra moderna, onde, surpreendentemente, um lado pode neutralizar a força do outro ao atingir seu ponto mais vulnerável, sem a necessidade de uma troca de fogo direto. O Kremlin, que havia construído uma parede de ilusões na mente de 140 milhões de russos, começou a se desfazer na noite em que a planta térmica foi atacada. O que parecia ser uma sombra distante, restrita às cidades ucranianas, agora cobria uma cidade russa como um funeral sombrio. Os russos se deram conta de que a guerra estava mais próxima do que pensavam, realidade que ninguém poderia ignorar. Em meio a uma noite que se tornaria emblemática, uma imensa coluna de chama foi seguida por uma escuridão total, como se um gigantesco interruptor tivesse sido acionado. Não se tratava de uma simples queda de energia. Era como se todo o sistema que sustentava a vida moderna tivesse sido desconectado. Quando a rede elétrica entrou em colapso, um efeito dominó devastador foi desencadeado. Centenas de milhares de pessoas se viram sem água, pois as bombas pararam. Nos lares, o desespero tomava conta. Ao tentarem se conectar à internet para buscar informações, eram recebidos por mensagens de serviço indisponível. A vida na cidade se transformou em um cenário de caos. Os canais locais de Telegram rapidamente se tornaram centros de pânico, fora do controle do regime.
Chamados de socorro de pessoas presas em elevadores, junto com o barulho ensurdecedor das buzinas dos carros presos em engarrafamentos causados pela falta de semáforos funcionando, começaram a se espalhar nas redes sociais. Os hospitais, dependentes de geradores para manter os pacientes em estado crítico, encaravam uma dura realidade. Quanto tempo o combustível dos geradores ainda duraria? Filas quilométricas se formavam nos postos de gasolina, e pessoas entravam em confronto por combustível para os geradores. A cena era de total pânico e desordem. O governador regional confirmou as graves interrupções de energia e fez um alerta ainda mais alarmante: poderia haver falhas nos sistemas de alerta contra mísseis. Essa declaração foi um claro reconhecimento de que o Estado russo falhou em cumprir seu dever mais básico: proteger seus cidadãos. Por anos, o Kremlin havia assegurado ao público que a guerra se restringia às fronteiras da Ucrânia, que cidades como Moscou, São Petersburgo e Belgorod estavam a salvo. Mas naquela noite, essa narrativa desmoronou. A guerra não era mais apenas em Donetsk ou Kupiansk, tinha se tornado uma ameaça, sentida até nos subúrbios, no pátio de uma casa. A reflexão militar do caos civil em Belgorod se mostrou ainda mais rápida e implacável na frente de Pokrovsk. O primeiro a ruir foi o comando e o controle. Com a usina termoelétrica fora de operação, os centros de comando russo, as estações repetidoras de sinal e os sistemas de guerra eletrônica perderam energia instantaneamente. Embora os geradores de reserva entrassem em funcionamento, seu combustível era limitado e não conseguia fornecer a energia estável que a rede principal oferecia. A situação entrava em um ciclo de colapso. Como seria possível para os soldados coordenarem uma ofensiva? A incapacidade de comunicação seria o prenúncio de um desastre ainda maior? Quando o chão da logística ruiu sob os pés do exército russo, a impotência fez-se presente. Será que sobreviveriam à noite? Uma transformação sutil estava em curso, revelando um quadro sombrio, além do esperado, onde cada segundo contava. Assim, a batalha pela sobrevivência se tornava palpável, e o futuro, cada vez mais incerto. A fragilidade estrutural do sistema russo estava prestes a ser exposta. Que implicações isso traria para a luta incessante e os planos de Putin para o que se tornou uma guerra em colapso? Qual seria o próximo passo em um cenário tão caótico? Vamos analisar um momento crítico na guerra que está mudando o rumo dos acontecimentos. Imagine a cena: em plena noite, de repente, tudo fica escuro. Os soldados russos, acostumados a receber ordens e coordenar movimentos, encontram-se em um silêncio ensurdecedor, sem saber o que fazer. Esse é o ponto de ruptura que se desenrola na cidade de Pokrovsk. Com a usina de energia térmica fora de operação, as centrais de comando russas atrás da linha de frente, assim como as estações de repetição de sinal e os sistemas de guerra eletrônica, perderam toda a energia. Embora geradores de emergência tenham sido acionados, seu combustível era limitado e não podiam oferecer a mesma estabilidade de energia do sistema principal, resultando em um estrondo de ineficiência e desorientação nas fileiras russas. A dependência do exército russo em rádios criptografados e redes digitais de comunicação se transformou em um pesadelo. Com a energia cortada, o caos instalou-se. Comandantes não podiam se comunicar com as suas tropas, ordens não eram mais transmitidas, a troca de informações se tornará impossível. O exército, antes coordenado, agora se assemelhava a um camelo sem cabeça, perdido e confuso, exposto a direções opostas. Mas os problemas não paravam por aí. A logística ferroviária, a espinha dorsal do suprimento militar russo, também entrou em colapso. O transporte de tanques, munições e combustíveis, que sempre chegou ao campo de batalha por trens, foi interrompido. A usina em Belgorod, que alimentava os sistemas de sinalização das ferrovias, não estava mais operativa. E a destruição da represa em Brijas havia eliminado a principal artéria que cruzava essas linhas. Sem suprimentos, os soldados lutavam apenas com o que tinham. E a moral? Ela despencou. Para os soldados russos, a situação era desesperadora. No escuro, sem comunicação e sem notícias de seus comandantes, o desespero tomou conta. As primeiras notícias sobre a destruição da represa começaram a circular, sinalizando que os suprimentos haviam sido cortados. Com muitos de seus movimentos descoordenados em meio ao caos, a artilharia e os drones ucranianos conseguiram atacar as posições russas de forma muito mais eficaz.
Os soldados, deixados para se congelar em tanques sem combustível ou sufocar em trincheiras sem munição, enfrentavam uma verdadeira situação de reféns. O que parecia ser apenas mais um dia de combate rapidamente se transformou em um colapso sistêmico. Em 2 de novembro de 2025, relatos indicaram que o comando russo já havia iniciado a retirada de algumas tropas em Pokrovsk. O que parecia uma simples tática se revelou um sinal de uma rota vergonhosa e uma retirada humilhante. Como conseguinte, a pergunta que paira no ar é: até onde a máquina de propaganda russa conseguirá esconder a realidade de sua própria população, numa fase em que até mesmo os soldados estão se rebelando? Em meio ao clamor da guerra, a cidade de Pokrovsk se tornava cenário de uma reviravolta surpreendente. As forças armadas da Ucrânia estavam atentas ao desespero que começava a se espalhar entre as tropas russas. Em um relatório de 2 de novembro de 2025, foi evidenciado que o comando russo, percebendo a gravidade da situação, decidia retirar algumas de suas tropas da região. Não era uma manobra tática, mas um sinal claro de uma derrota iminente e humilhante. No dia 3 de novembro, a confirmação desse caos chegava. Os ucranianos haviam rompido as defesas russas em Dobropilia e estavam em perseguição aos soldados em retirada. Nesse mesmo dia, o presidente ucraniano, Zelensky, revelava outra grande notícia: a cidade de Kupiansk estava finalmente livre do controle russo. Essa conquista mostrava como as forças de Moscou haviam sido forçadas a enfraquecer outros frontes para se concentrar em Pokrovsk, permitindo que a Ucrânia aproveitasse essa fragilidade. Ao contrário do planejado, a impressionante concentração de 170 mil homens se transformava em uma multidão desorganizada, preocupada apenas em salvar suas vidas. A estratégia ucraniana de atacar uma represa e uma usina elétrica convertia a maior força do inimigo em sua maior fraqueza. Essa manobra final do Kremlin, que parecia um ato de força, era na verdade uma tentativa desesperada de encobrir os fracassos políticos e militares acumulados ao longo de 2025. A decisão de uma ofensiva final em Pokrovsk não surgiu do nada. Ela era fruto de um momento de pânico, quando a máquina de propaganda do Kremlin perdeu o controle da situação interna. Para compreender essa desmoronada, devemos olhar para o início de 2025. O ano começara com grandes esperanças para a Rússia. Atrasos na ajuda ocidental e a falta de munição ucraniana ofereciam uma janela estratégica para Moscou. Entretanto, essa oportunidade se esfacelava diante da burocracia militar russa e da doutrina de força bruta. No entanto, as fissuras na estratégia russa começaram a se mostrar na primavera de 2025. O comando russo acabou recorrendo a táticas de ondas humanas para romper as linhas ucranianas, mas esta abordagem se mostrava ineficaz. A Ucrânia retaliava, retirando-se e implementando uma defesa flexível com o reforço de drones equipados com câmeras. Relatos de fontes independentes e blogueiros militares russos indicavam que milhares de soldados russos perderam a vida em ataques sem sentido, uma realidade chocante que começava a se espalhar entre as tropas e suas famílias. Como isso afetaria a moral das forças russas nas semanas seguintes? Essa é uma pergunta que todos se faziam, enquanto a tempestade se aproximava. A batalha de Pokrovsk está se intensificando. O exército russo, acreditando em sua força numérica, lançou uma ofensiva determinada para capturar a cidade, imaginando que em questão de semanas levantaria a bandeira russa novamente. No entanto, o que muitos não sabiam era que essa pressão traria consequências imprevisíveis. As forças ucranianas, embora em desvantagem aparente, retiraram-se estrategicamente, preparando-se para uma defesa flexível. Relatórios não oficiais, que vazaram entre os blogueiros militares russos, indicavam que dezenas de milhares de soldados russos sucumbiram em ataques sem sentido. O plano de esmagar a resistência ucraniana rapidamente falhou, desnudando a fragilidade de um exército que não pode operar sem suprimentos e comunicação eficaz. Um dos relatos mais impactantes veio de 3 de novembro de 2025. Avisos horríveis surgiram da linha de frente, detalhando corpos russos sendo armazenados em uma planta de processamento de carne. Essa revelação causou uma verdadeira revolta entre as famílias dos soldados na Rússia. A perda foi tão grande que o Kremlin precisou recorrer a infraestruturas civis para ocultar os números devastadores. No entanto, esse não foi o único golpe para a sequência de propaganda russa. Durante o verão, as forças ucranianas receberam liberdade para usar armamentos de longo alcance como o ataque MS Stormado.
Isso permitiu que começassem a atacar sistematicamente centros logísticos russos na Crimeia, incluindo os sistemas de defesa aérea S-400 e a frota do Mar Negro. O Instituto de Estudos da Guerra indicou que as fragilidades na defesa aérea da Rússia estavam atingindo níveis alarmantes, enfraquecendo sua capacidade de proteger áreas estratégicas. A terceira fratura, e talvez a mais crucial, ocorreu na frente interna. Com os ataques a refinarias, a economia russa começou a definhar. Fome de gasolina, inflação e o peso crescente da guerra romperam o contrato social que mantinha a população calada em troca de estabilidade. As manifestações das famílias dos soldados, embora ainda limitadas, começaram a corroer a autoridade do regime nas redes sociais. Diante desse colapso militar, logístico e político, o Kremlin ansiava por uma narrativa de vitória. Um sucesso palpável antes do inverno poderia acalmar a raiva interna e mostrar ao Ocidente que a Rússia ainda era forte. Pokrovsk foi escolhido como o palco ideal para essa narrativa, dada sua localização estratégica como um centro logístico crucial. Para isso, o Kremlin reuniu 170 mil tropas na região, decidido a vencer a qualquer custo. Mas, será que a força bruta ainda é suficiente? O que acontecerá quando as verdadeiras intenções da resistência ucraniana forem reveladas? Como os generais de Putin vão justificar quando as bandeiras se levantarem ao contrário, em meio a essa tempestade de contradições? O amanhã parece incerto. A situação em Pokrovsk se tornou um verdadeiro reflexo do colapso do sistema de Putin. As reações desesperadas da propaganda russa, que promete ataques a costas dos Estados Unidos, França e Reino Unido com torpedos imaginários, são apenas uma tentativa frustrada de abafar o som da derrota e da rebelião que ecoa na cidade. Este alvoroço esconde um momento de virada, a evidência de que o regime está se esfacelando não apenas nas linhas de frente, mas nas percepções de seus soldados e na consciência do povo russo. O levante em Pokrovsk e a histeria nuclear em Moscou dão sinais claros do início desse colapso sistêmico. A bandeira ucraniana sobre o prédio da prefeitura não apenas marca a retomada de um local, mas simboliza a falência de toda uma estratégia de guerra. A apressada manobra de Putin, ao enviar 170 mil homens para uma armadilha tecnológica, foi desmantelada pela superioridade implacável dos drones ucranianos e pela insubordinação de seus próprios soldados, que se recusaram a marchar para a morte certa. A imagem de um caminhão queimado por um soldado russo recusa a ordem de ir para Pokrovsk encapsula o fiasco de 2025 e a autoimolação do exército de Putin, que ardia por dentro. Este fogo nas frentes de batalha é mais eloquente do que qualquer grito de pânico nuclear que venha de Moscovo. O eco de que tudo estava sob controle é agora um grito de verdade inegável. O plano de Putin não apenas falhou, ele foi desmantelado pelo descontentamento das suas tropas, levando à sua própria destruição. Enquanto este cenário se desenrola, questiono, será que a força que Putin pensou ter, na verdade, se transformou em sua maior fraqueza? A insistência em táticas ultrapassadas frente a uma nova guerra tecnológica é um erro que muitos líderes pagaram caro. Estaríamos no limiar de uma nova era de descontentamento e transformação? A resposta pode estar nas próximas semanas, enquanto os ecos de Pokrovsk ressoam pelo Kremlin. O que isso significa para o futuro da Rússia e para o mundo? Fique atento, pois a história está longe de ser contada.